se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E o segundo texto que eu quero ler com você é lá em Deuteronômio. Podemos baixar. No capítulo 8, o verso 1, diz assim: tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com um maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Amém. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito vivifique em nossos corações, que sejamos cheios de ti, papai, que sejamos cheios de ti. Seja o nosso mestre, seja o nosso ensinador nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do texto de João, no capítulo 15, para mim ela é muito forte, porque Jesus, no verso 7, ele diz o seguinte: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês têm um presente, existe um benefício. Vocês vão poder pedir o que quiser e vos será feito. Você já imaginou isso, cara? Você já conseguiu imaginar esse negócio? De você ter algo tipo a lâmpada mágica, que você esfrega, o gênio sai e lhe concede os pedidos que você quiser. Já imaginou um negócio desse? Uma vez me perguntaram: se você achasse uma lâmpada dessa e o gênio te desse 3 pedidos, qual seria o teu pedido? Eu disse: eu pediria que eu tivesse infinitos pedidos, para a gente continuar pedindo para sempre. Como é que esse negócio funciona? O que Deus aqui está querendo dizer? Será que é essa lâmpada do Aladim que nós achamos e que nós teremos infinitos pedidos para viver o resto da vida a partir daquilo que no nosso coração arde? Note que Jesus, no João 15, ele diz o seguinte: se nós permanecermos nele, e o permanecer nele é aquilo que eu falava na minha última ministração sobre oração, um lugar de intimidade. Lembra que eu falava do Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo vive à sombra do Onipotente. É um lugar próximo de Deus, é um lugar onde nós nos aproximamos dele, é um lugar onde nós somos expostos à glória de Deus, aonde a glória de Deus reflete nas nossas vidas, e Paulo escreve e diz que somos transformados de glória em glória. Esse lugar de intimidade, ele nos transforma. Esse lugar de intimidade, ele não nos deixa do jeito que nós éramos. Esse lugar de intimidade, ele mortifica quem nós somos e nos transforma em pessoas semelhantes a Jesus. Por isso que Paulo diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se nós permanecermos nele, se nós estivermos à sombra do Onipotente, próximos a ele, esse ser egocêntrico, egoísta, narcisista, hedonista, esse que se acha lindo demais e que vive só para o seu próprio prazer, pois esse ser começa a morrer, e nós começamos a nos tornar semelhantes a Jesus. Passamos a ter cheiro, ou melhor, fedor de carne, e passamos a ter o bom perfume de Cristo. A partir do momento que nós permanecemos nele, nós começamos a ser transformados. Mas Jesus diz: não só permaneça em mim, mas as minhas palavras permaneçam em vós. Em inglês a palavra é abide, seria de habitar, de estar ali, de viver
na gente, estar conosco. Quando a palavra de Deus, ela habita em nós, primeiro, no lugar de intimidade nós somos transformados. No lugar de intimidade o Senhor nos transforma semelhante a Ele, e depois a sua palavra, os seus ensinos, nós atentamos aos seus ensinos, e os seus ensinos habitam em nós. E quando a palavra do Senhor habita em nós, nós passamos a ver o mundo a partir da perspectiva celestial, e por isso nós ganhamos o benefício de dizer: o que você pedir, você vai ter. Porque agora você já não é mais aquele ser egocêntrico que era no passado. Você deixou de ser aquele, conforme também Paulo escreve em Efésios: antes de nós conhecermos a Jesus, antes de sermos transformados, nós vivíamos segundo a concupiscência da carne, segundo os desejos da nossa carne, dos nossos olhos, e vivíamos errantes por esse mundo, dispersos a qualquer canto, vivendo como se não dependêssemos de nada e não devêssemos prestar contas a ninguém. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, vem e nos alcança e nos transforma. Quando nós somos transformados, nós passamos a ser instrumentos do céu aqui na terra. Nós passamos a ser um braço de Deus aqui na terra. Nós passamos a ser aquela pessoa a qual Deus olha e diz: eu tenho um representante lá. É mais ou menos a história de Jó. Está vendo Satanás? Tu viu meu servo Jó? Passa num negócio mais ou menos assim, aonde Deus olha e diz: eu tenho uns lá que me representam fera, os caras são fera, aqueles lá, top. Passamos a ser o que eu chamo de portais celestiais, aonde as pessoas que podem se encontrar conosco, na verdade elas se encontram com um pedacinho do céu, aonde nós passamos a representar isso na vida das pessoas. Mas para que isso aconteça, para que nós venhamos a encontrar esse lugar que Jesus fala em João 15, nós precisamos ter um negócio. Sabe qual? Preste atenção. É fome. Para que nós possamos viver tudo isso, dentro de nós tem que ter um sentimento, que é um sentimento de fome. É engraçado, chega a ser um paradoxo, mas a Bíblia diz que nós precisamos ser cheios, mas ao mesmo tempo precisamos ser famintos. Parece que são duas coisas que não se combinam, mas diferente no reino natural, quando eu como eu me torno satisfeito. No reino espiritual, quanto eu como ou quanto mais eu como, mais desejoso eu me torno de comer mais, de descobrir mais, de conhecer mais. Quanto mais íntimo eu me torno, mais eu anseio de mais intimidade. Quanto mais perto de Deus e quanto mais eu descubro das suas coisas, quanto mais me é descortinado os mistérios celestiais, mais o meu coração arde e anseia por Ele. A grande questão é que nós tenhamos fome. Mas fome de quê? O quanto é necessário, o quanto eu preciso ter para me sentir, dizer: cara, eu acho que eu cheguei num estágio bom. Quanto é muito? Que quantia é essa que nós falamos para que ela se torne muito na nossa vida? Quando nós pensamos num mundo físico, natural, quanto de dinheiro você precisa para dizer: cara, isso é muito, isso aí que eu tenho agora, essa grana que eu estou hoje, cara, isso aqui é bastante. Quanto, que número é muito para você? Deixa eu lhe dar uma dica. Sabe quanto é muito para você? É quando a quantia que você tem tira os olhos de Deus e você passa a viver para você mesmo. Aí você atingiu muito. Pode ser R$1 milhão, pode ser R$10.000. Não é a quantidade de dinheiro que você tem, mas quando essa quantia que você tem faz com que você pare e coloque os seus olhos nisso que você tem e tire os seus olhos dos céus, isso que você tem se tornou muito. Ele transpassou.
enquanto nós mantemos os nossos olhos nos céus, quando os nossos olhos estão nos céus, quando a nossa dependência continua de Deus, quando o nosso coração continua voltado para Ele, não existe muito. E aí, que eu quero trazer isso para a nossa realidade espiritual. O quanto, de fato, você tem tido fome. O quanto no seu coração você tem dito assim: cara, eu estou desesperado por Deus. Eu anseio por Deus. Eu desejo a sua palavra, eu desejo descobrir as suas coisas. Por isso que o texto de Deuteronômio, o Senhor falando com o seu povo, Ele diz: eu te afligi e te fiz ter fome. Eu coloquei fome no teu coração, para que você descubra que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse desejo de mais faz com que você seja centrado, que você seja equilibrado no lugar certo na sua fé, na sua vida espiritual. A fome, me escute, a fome é um sinal de saúde. Quando você é pai e que não vem o manual de instrução e que a gente se apavora no início, a gente sabe desde cedo que se a criança não mamar, alguma coisa está errada. Ela não quer mamar, a gente começa a ficar preocupado. E a gente quer meter e ela não quer comer, tem alguma coisa errada. Não, mas ela está cheia, será? Será que ela está satisfeita ou será que não é um sinal de alguma coisa errada? Nós comemos todos os dias e continuamos com fome. O dia que nós perdermos a fome, o dia que nós perdermos o desejo de comer, não estou falando de glutonaria, estou falando do sentimento de, cara, eu preciso me alimentar, eu estou me sentindo até fraco, porque eu não estou me alimentando. O dia que nós perdermos esse sentimento da fome, nós estamos doentes. Tem alguma coisa errada conosco. O nosso físico não está bem. Tem alguma coisa no nosso corpo que está sinalizando, está mal, e nós perdemos a fome. Não é normal você não ter fome pelas coisas de Deus. Não é normal. Não é normal você não ter fome para descobrir ou querer saber um pouco mais. Afinal, o Senhor, Ele nos aflige para que tenhamos fome, para que nós saibamos que não é só de pão que vive o homem, mas da palavra de Deus. Dessa palavra, primeiro, no lugar onde eu habito com Ele, mas não só nisso, que essa palavra habite em mim, que eu tenha fome, que essa palavra, ela habite em mim. Não é normal. Não é normal você não ter desejo de adorar, de orar. Não é normal. Alguma coisa está errada. E eu não quero trazer condenação a você. Você está dizendo, Anderson, que eu não vou ir para o céu. Eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando se você vai ou não vai morar no céu. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da saúde espiritual, da sua vida espiritual. É disso que eu estou falando. Talvez hoje você diga assim: não, cara, eu tenho o suficiente. Suficiente para quê? Para você sair dessa terra e poder ir para o céu. É esse suficiente que você diz? É essa sensação que você tem quando diz assim: cara, eu estou satisfeito. A minha vida espiritual está boa. Eu estou satisfeito com aquilo que está acontecendo comigo. Eu estou bem. Está bem comparado a quê? Quando você diz eu estou bem, esse bem é comparado ao quê? Não, é que é o seguinte: eu amo Jesus e eu vou morar no céu, mas o fato é que eu não gosto de ler. Meu irmão, eu preciso dizer um negócio para você: eu também não. Eu vou confessar para você, não gosto. Não é uma coisa que eu desenvolvi. Me arrependo de não ter feito isso quando jovem. Me arrependo muito de não ter desenvolvido o hábito da leitura. Não gosto de ler. Eu leio porque preciso, leio porque sou obrigado. Tento achar alguma coisa na escola, na época de 2º grau. Eu me orgulhava, hoje não mais, mas me orgulhava de ter conseguido passar todo o ensino fundamental, ensino médio, sem ter lido um livro na vida. E aí fui para a faculdade e achei que ia conseguir a mesma coisa, e aí não deu, né? Claro que no ensino médio fundamental as professoras davam livro, mas na época a gente sempre escolhia o livro que tinha filme. Tu assistiu o filme, né? E não li o livro. Eu sei.
Hoje, galera, se liga, a gurizada é mais fácil, né? Tem internet, tem resumo na internet, tem um bocado de coisa. Mas enfim, nunca gostei de ler. Mas leitura é uma coisa, se alimentar de Deus é outra coisa. Hoje nós temos versões de Bíblia de tudo que é tipo. Talvez você não se adapte a uma, pegue outra, busque outra. Tem da linguagem de hoje, tem Bíblia Viva, tem mensagem, tem um monte de coisa, Bíblia explicada, Bíblia anotada, Bíblia de tudo. O que não é normal é você não ter desejo. Não é normal. Alguma coisa dentro de você não está bem na sua vida espiritual. Isso quer dizer que eu não vou para o céu. De novo, eu não estou falando de salvação, eu estou falando da saúde espiritual. Não é normal você não ter vontade de orar, não ter vontade de adorar. Não é normal. Não é normal. E alguns dizem assim, mas eu não gosto das cantorias na igreja, até eu faço o seguinte, eu chego depois, porque eu gosto da palavra. Eu gosto da palavra, sim, porque é onde ele vai escutar alguma coisa da Bíblia, né? Que é o contato que ele terá com a Bíblia. Então ele senta aqui e espera que a gente o alimente, porque esse é o contato que ele terá com a Bíblia. Então ele chega depois do louvor, porque ele não gosta da cantoria, ele não gosta dos cânticos, e ainda mais quando a gente fica repetindo uma canção depois da outra, e repete. Digo, coisa chata esse negócio, uma coisa muito ruim, de ficar repetindo. Então eu pulo o louvor, e eu venho para a palavra, porque é o que é importante no culto, que é o que interessa, é onde eu aprendo alguma coisa. Mano, sim, deixa eu lhe explicar, isso é suficiente talvez para lhe levar para o céu. Talvez isso é suficiente para dizer que você é crente e que vai na igreja. Mas não é disso que eu estou falando com você, e de novo eu afirmo, eu estou falando da sua saúde espiritual. Não é normal. E preciso lhe alertar uma coisa a mais, preste atenção. Ativei a Siri aqui sem querer, e ela começou a falar comigo. Deixa eu lhe falar um negócio. Existe uma probabilidade muito grande de você que tem dificuldade de ficar aqui na adoração, aqui ou em qualquer lugar que seja, e cantar algumas canções repetidas, quando repete muito, há uma probabilidade muito grande de você não gostar do céu. Porque lá a Bíblia diz que os anjos ficam cantando: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E eles cantam de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, a mesma canção. Já pensou? Depois de umas 3 horas tu já sentou, levantou, foi para um lugar, foi para o outro. Há uma probabilidade de você não curtir o céu, porque lá no céu nós vamos estar face a face com Ele, nesse lugar de intimidade, onde a glória nos transforma. E aí você diz: cara, mas eu não quero saber, eu só quero ir. Eu estando lá é a conta. Se eu passar, como diz Paulo em 1 Coríntios 3, e eu preguei tempo atrás sobre galardão, se eu passar como que pelo fogo, o nego chega lá queimando aqui atrás, o nego dá aquela batida, saiu, entrou, graças a Deus, fechou a porta, estou dentro, já era, é o que eu precisava. Se talvez essa é a sua expectativa, cara, provavelmente você até chegará lá. Mas sabe o que isso me detona, ou me denota? O que isso me revela? Que a sua devoção a Deus, ela não é uma devoção a Deus, é o medo do outro lugar. A razão pela qual você está aqui não é porque você gosta daqui, é porque você não gosta de lá. Você me entendeu? O fato de você estar aqui e só faz um negócio meia boca para poder subir, e de fato não se importa e não se interessa com a sua saúde espiritual, me revela uma coisa: que você não gosta tanto daqui, o que você não gosta é de lá. Entre aqui e lá, aqui é melhor. Então eu vou fazer o básico,
Eu vou fazer o médio. E aí eu falei aqui em algum dos cultos, nós vivemos uma vida medíocre. Quando nós fizemos a média, somos alunos medianos, somos empregados medianos e somos cristãos medianos. Meia boca, meia boca. Não é normal você não ter aquele anseio no seu coração de dizer: Senhor, eu quero te descobrir mais. Denota que existe alguma coisa aí dentro de você que não está bem. E eu não estou lhe acusando, porque eu também passo momentos da minha vida onde eu não quero, estou mal e eu não quero orar, e eu não quero ler a palavra, e eu sento e parece que aquilo está oco, parece que o negócio não está bem, parece que a coisa não flui, que eu estou lendo como se eu estou lendo um jornal. Eu passo a mesma coisa que você passa. E aí nós temos duas opções: uma dizer que se exploda, eu não quero saber, ou tentar identificar o que está de estranho dentro de mim. Qual que é essa enfermidade espiritual que eu estou sofrendo? Ou talvez não uma enfermidade, mas qual que é essa gripe espiritual que eu estou passando, que está me deixando um pouco mal e que eu não estou conseguindo fluir naquilo que eu quero? Ao invés de eu buscar então a solução para isso, eu vou para o outro extremo. Eu digo: que se exploda. Eu gosto do grupo, eu vou na igreja, eu faço algumas coisas que me dizem que eu tenho que fazer, mas eu não me debruço sobre a palavra. Eu não me interesso em saber o que Ele tem para dizer para mim, o que o Senhor tem para falar comigo, o que Ele tem para ministrar a minha vida. Eu não tenho a fome de novo. Mano, se você tem dificuldade de ler, tenha Bíblia em áudio. Procura no YouTube, você vai achar um bocado de coisa. Você não gosta de ler, ouve. Você não gosta de ouvir, vê. Mas tenha fome. Hoje está muito fácil, você tem acesso a qualquer meio de comunicação para você se alimentar. Eu falava em Londrina ainda, para nós pastores isso tem sido um desafio enorme, porque hoje as pessoas de qualquer igreja, elas assistem, têm a possibilidade de assistir qualquer pregador do mundo. E aí a gente vem aqui pregar e os caras dizem: mas o Bill Johnson não disse isso. E aí eles falam pra gente: mas o Bill Johnson falou tal coisa, como se o Bill Johnson fosse faixa dele, assim, tipo, converso com ele todo domingo, né? Mas o Ed Renekiewicz falou tal coisa. E a gente pensa: os caras são íntimos. Então é um desafio para nós, que somos pastores de igreja local, obviamente. Mas eu confesso a você que eu fico feliz quando você está correndo atrás. Eu não me estresso com esse negócio, não me estresso mesmo, porque você me faz correr atrás. Quando você chega para mim e diz: cara, eu tenho ouvido isso, ouvido aquilo, ouvido aquele outro, me instiga a melhorar cada vez mais, a tentar crescer no que eu posso. Eu não tenho problema com isso. O meu problema é quando você não faz nada. Esse é o meu problema. Meu problema é quando você tem todas as oportunidades e você justifica a sua falta de fome, a sua falta de interesse, a sua falta de alguma coisa a mais, por dizer: eu sou um cara tímido, lá em casa quem ora é minha mulher, ou lá em casa quem ora é o meu marido. Na verdade eu sou uma pessoa um pouco mais retraída, eu não curto muito, eu não sou nesse negócio muito aí do reteté. Eu não estou falando de reteté, mano, eu estou falando de caminhar com Deus. Eu estou falando de você conhecer e se alimentar das coisas do Senhor, de você dizer: papai, eu quero te conhecer, eu quero me alimentar de ti, eu quero poder me alimentar, eu quero poder receber de ti, eu quero poder ouvir a tua voz. Afinal, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Não é da palavra que saiu, mas da palavra que sai, porque Deus continua falando conosco. Nós continuamos em um lugar de intimidade, ou deveríamos continuar em um lugar de intimidade. Se hoje você, na sua vida espiritual, você sente uma certa apatia, eu quero dizer para você: não é normal. Não é normal. Nós enfrentamos momentos de apatia, nós enfrentamos momentos de cansaço, nós enfrentamos momentos de crise de fé, e preguei há um tempo atrás sobre crises de fé. Nós enfrentamos a nossa fé isso o tempo inteiro, mas elas são fases na nossa vida. Quando essa fase está durando já 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou uma vida inteira espiritual, desde que você se disse crente e veio para a igreja e se converteu, se a sua vida ela tem sido assim o tempo inteiro, alguma coisa está mal, alguma coisa está errada. Se não há interesse no seu coração pelas coisas celestiais, se você não tem fome pelo sobrenatural,
Se para você, igreja, ou Deus, ou Bíblia, ou Evangelho, é aquele lugar onde eu me reúno aos domingos e onde eu tenho um grupo de pessoas que são muito legais, e que na maioria delas não fala palavrão, e que tem uma conversa legal, e eu curto o ambiente, são pessoas boas. Eu falo sempre isso, meu pai era um evangelista antes de se converter. Meu pai não era crente e ganhava pessoas para Jesus. Ele chegava para as pessoas e dizia assim, conversando com os amigos dele, as pessoas diziam, cara, estou mal, eu não sei o que fazer, o que houve? Cara, meus filhos, adolescente, estão tudo virado. Ele disse, cara, você precisa ir para a igreja. Meus filhos foram para a igreja e mudaram, você precisa ir para a igreja. E as pessoas iam, só não encontravam ele lá, mas iam. E várias pessoas se converteram. Por melhor que seja, por bonito que seja, não resolve o problema dele, a não ser que ele tenha uma experiência e que ele comece a buscar. Nós precisamos conhecer Deus. Nós não podemos terceirizar esse relacionamento. Se existe algo que não pode ser terceirizado, é a sua espiritualidade. Você não pode terceirizá-lo. Eu não sou responsável pela sua espiritualidade. O seu líder não é responsável pela sua espiritualidade. Seu marido, nem sua esposa, nem você, jovem, seu pai não é, nem ninguém. É você. Você é responsável pela sua vida espiritual. Então, quando Deus, Ele aflige ao povo e coloca fome no povo, Ele diz, eu fiz isso porque eu quero te mostrar um maná. Eu vou te dar uma comida que os teus pais não conheceram. Vocês vão comer uma comida que ela vem do céu. Ela vai descer do céu sobre a vida de vocês. Vocês vão experimentar um pouquinho do céu. Quando existe essa fome, nós buscamos, de novo eu digo, nós começamos nesse lugar de intimidade sermos transformados. E nós viemos para cá e começamos a ouvir o que o papai tem para falar conosco. O que o papai tem para dizer para a gente. Ouvimos as suas palavras. As palavras dele permanecem em nós. Habitam em nós. A nossa fome por querer mais. O nosso anseio por descobrir um pouco mais. Aquilo que nós abrimos mão de algumas coisas para dizer, papai, eu quero estar aqui porque eu te quero. Aquilo que nós podíamos fazer e talvez abrimos mão para dizer, papai, eu quero passar um tempinho contigo. E ali nós começamos a ter fome, desejo. O céu começa a se abrir, a palavra de Deus começa a habitar. E de repente o Senhor diz, cara, o que você quer? E aí sabe o que nós vamos dizer? Quando nós habitarmos no Senhor, e a palavra do Senhor habitar em nós, e esse pseudo Aladim, essa lâmpada mágica que cai diante da gente, diz, e agora? O que você vai querer? Sabe o que a gente vai dizer, cara? A gente vai dizer, papai, eu quero que o céu invada a terra. Eu quero que outras pessoas possam experimentar exatamente o que eu estou experimentando. Eu quero poder ver aquele camarada que está perdido lá longe, preso nas drogas, preso na prostituição, preso na pornografia. Papai, eu quero que o Senhor venha, que o reino venha sobre aquela família e restaure aquela pessoa. Papai, o que eu quero ver é que o teu reino venha sobre Novo Hamburgo, essa cidade nunca mais seja a mesma. Que nós possamos ver, Senhor, os teus anjos subindo e descendo nesse lugar. Sabe o que nós vamos pedir? Nós vamos começar a pedir a partir do coração de Deus. Nós vamos parar de olhar para o nosso umbigo, para o nosso egocentrismo, para aquilo que eu quero, o que é bom para mim. Eu vou dizer, papai, o que eu posso ser, ou o que eu posso fazer, como diz novamente Paulo, para ser um colaborador do teu reino, para ser um embaixador dos céus aqui na terra. Amém? Vamos colocar de pé.